Afinal, qual o melhor dicionário para você usar no seu dia a dia quando você estiver treinando o inglês ou quando você achar aquela expressão que você não sabe para onde vai? Qual dicionário usar? Eu vou abrir agora para vocês a tela aqui do meu iPad e eu vou mostrar para vocês os tradutores que eu mais uso no meu dia a dia. Em primeiro lugar, eu não vou chegar e dar 1 milhão de opções para vocês, porque eu sei que se eu fizer isso, vai ficar muita informação e vai acabar usando nenhum e vai para o basicão. Então, eu vou falar nesse vídeo 3 tradutores que eu gosto de usar no meu dia a dia, porque eu uso cada um deles e porque eu só fico neles, porque eles suprem a minha necessidade. Então, eu vou abrir aqui a tela do meu iPad e a gente vai começar falando do basicão, que é o Google Tradutor. O Google Tradutor, ele não é indicado em todas as ocasiões, então eu só recomendo o Google Tradutor quando você quer saber a tradução de palavras soltas, quando você quer saber a pronúncia de uma palavra ou quando você escutou aquela palavra e você precisa de ajuda para saber como é que escreve. Então, basicamente, esse é o layout aqui do Google Tradutor. Ele é muito fácil e intuitivo de usar. Aqui em cima, como vocês podem ver, a gente pode colocar o idioma que a gente vai escrever o texto. E aqui fica o idioma que a gente quer traduzir. Se você clicar nessa setinha do meio, ele troca, tá? Então, você simplesmente vai digitar a palavra que você quer saber a tradução. Vou botar aqui book, livro. E ele vai te dar a tradução e opções. Se você quiser escutar a pronúncia, você clica aqui em cima, ó, nesse botãozinho de áudio. Eu vou clicar, mas vocês não vão vir porque o áudio do meu iPad não está conectado, mas vocês clicam aqui e ele fala o áudio. E vocês também podem falar a pronúncia da palavra que você quer saber em inglês, deixa eu ajustar aqui, clicando nesse microfone. Então, você fala e aí ele vai traduzir para você, traduzir não, né? Ele vai escrever, transcrever o que você está dizendo e ele bota a palavra escrita e joga a tradução aí automática. Então, para esses 3 casos, eu acho que o Google Tradutor, ele é muito válido. Principalmente quando você está na correria e você só quer saber falar uma palavra ou outra. Só que eu não recomendo o Google Tradutor quando você quer saber de contextos ou expressões. Não é que ele traduz errado, mas na maioria das vezes ele vai traduzir muito ao pé da letra. E o inglês, por exemplo, é um idioma que tem muitas palavras para dizer a mesma coisa. Então, às vezes você bota uma tradução e você não sabe se é exatamente aquilo que você queria dizer, porque ele só dá aqui, como vocês podem ver, palavras soltas. Eu não tenho contexto nenhum. E aí é onde indico para vocês, indico o Reverso. O Reverso é um aplicativo bacana, porque como vocês podem ver aí, a gente coloca a tradução da palavra, ele dá várias traduções diferentes e também ele dá as frases com os contextos. Dessa forma a gente sabe se aquela expressão que a gente está usando ali é realmente para o contexto que a gente quer falar no inglês. Então, eu acho muito bacana. Por exemplo, a gente pesquisou aqui do nada. Como é que é do nada? Aí ele dá algumas traduções. Of nowhere, from nothing, from nowhere, blá, blá, blá. Então, este cara realmente surgiu do nada. Esse do nada que você quer na sua tradução, se for do nada, dessa forma, você pode falar que nem aqui, ó. Alright, this guy really came out of nowhere. É uma forma muito usada no inglês. Então, vocês podem olhar o contexto. Agora, digamos se o do nada que você falou não se encaixa aí. Aí você vai nas outras frases e você dá uma pesquisada para ver se é realmente aquilo. Então, eu gosto mais do Reverso nesse sentido. Ele também aqui no canto, ó, ele tem a opção de você escutar a pronúncia. É só você clicar nesse íconezinho do áudio, funciona legal. E ele é muito bacana por causa disso. A gente tem um outro aplicativo que funciona nessa base de contexto, que é o Lingui. O Lingui, ele funciona, deixa eu botar aqui,
ele funciona como aplicativo, mas ele também tem a versão da internet. O Reverso também tem a versão da internet. Eu acho que esses básicos todos têm a versão da internet. E aqui também é bem intuitivo, só que aqui você não pode botar qualquer idioma. Ele te dá algumas opções, baseadas todos a partir do português. Então eu vou clicar aqui e eu quero saber como é que se fala do nada em inglês. Aí você simplesmente vai ver que ele vai trazer as traduções, ele vai trazer significados e ele vai trazer muitos exemplos, tipo muito mesmo. E é por isso que eu prefiro nesse caso o Reverso, porque o Reverso ele tem exemplos mais simples. Aqui são exemplos que são tirados de livros, são frases mais longas, mais complexas. Então, eu acho que o Reverso ele é mais light nesse sentido, mas fica válido também usar o Lingui. Eu uso muito o combo Google Tradutor Reverso e o próximo que eu vou falar agora para vocês. Mas aqui, ó, percebam que o Lingui também, ele tem sempre essa parte do áudio. Então, você pode escutar o áudio para você saber como é que é a pronúncia exata da palavra que você está buscando. E, por fim, eu quero falar para vocês do nosso último, que é a fonte do nosso Google, o sábio Google. Quando você quiser saber uma palavra em inglês, digamos que você queira saber o significado, uma outra forma de você pesquisar o significado é você pesquisar pela definição. Eu recomendo usar a definição quando você estiver mais avançado no inglês, porque ele vai estar tudo em inglês, mas quando você pesquisa uma palavra pela definição, é uma ótima forma para você ampliar seu vocabulário, porque ele vai trazer sinônimos. Então, você pode botar aqui a expressão, vou botar aqui, ó, out of the blue, que significa do nada em inglês, e em seguida eu boto a palavra meaning. Meaning vem da palavra to mean, que é significar. Então, meaning significa significado. Então, quando eu falo out of the blue meaning, eu tô botando do nada significado. Então, você bota out of the blue meaning e aí ele vai dar essa definição. Ele usa a definição de dicionários oficiais, por exemplo, de Oxford, Cambridge. Então, são fontes, claro, confiáveis. E aí você vai ver que ele vai botar a expressão, ele vai botar as traduções aqui em inglês e ele também dá um exemplozinho. Então, é muito bacana porque você pode ampliar seu vocabulário. Mas, se você ainda está iniciando no inglês, eu sugiro que você fique no combo Google Tradutor e Reverso, porque dessa forma aqui, você precisa ter um pouco mais de vocabulário para entender o significado. Então, eu recomendo isso muito se você já está mais avançado no inglês. Agora que você já sabe quais tradutores usar, eu quero avisar para você como é que se usa esses tradutores. Em primeiro lugar, você precisa saber que se você está iniciando o inglês, não é interessante que você comece a jogar as frases lá no Google Tradutor ou qualquer tradutor e você fique meio que fazendo aquela cola. A gente só usa esses recursos de tradução para palavras e expressões específicas e não para jogar a frase toda e traduzir, porque aí não vai ajudar no seu aprendizado. Então é muito importante você usar de maneira sábia. Então, por exemplo, eu estou lendo um texto lá, eu estou entendendo o que está acontecendo, mas tinha uma palavrinha que ali não peguei. Então eu vou pegar aquela palavra e eu vou pesquisar. Tem aquela expressão que eu não entendi, então eu vou pegar aquela expressão e eu vou pesquisar. Essa maneira, sim, é a maneira correta de você usar um tradutor. Agora, se você tá com preguiçazinha, rolando, aí tem lá o homework, o seu dever de casa, e tem para traduzir a frase, você pega, escreve, joga a frase toda no Google Tradutor, aí não adiantou muito. Então, lembra que o Google Tradutor é só para ajudar. Por exemplo, não tem problema, tô fazendo lá meu homework, tô fazendo meus exercícios de casa e eu não sei como é que se diz bolo em inglês. Então, não tem problema uma palavra, uma expressão. Você vai lá nos tradutores, você traduz e é uma coisa boa até, porque você vai ativar a sua memória. Então, próxima vez que alguém te perguntar como é aquilo, você vai falar, é aquela palavra que eu pesquisei no tradutor, cake, bolo, cake. E é assim que funciona.